Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um Tempo de Saúde aqui no novo canal com o Dr. Dinis Carmo. Boa noite, doutor. Olá, Fátima, boa noite também Tudo aos bem? nossos Bem disposto como telespectadores. sempre. Obrigado. Bem disposto como Bem sempre. disposto, como sempre. Você também? Também, Ótimo. muito obrigada. Doutor, desta vez já sei qual é o tema deste programa e cinge-se ao túnel do Carpo, mais precisamente aos exames complementares de diagnóstico. Sim, e eu depois da partida que lhe preguei a semana passada, desta vez vamos mesmo falar dos exames complementares de diagnóstico, era o que tínhamos programado há cerca de 15 dias. E eu não vou falar dos exames complementares de diagnóstico só do túnel do Carpo, vou falar de uma maneira geral. E a propósito deste tema, se me permite, eu gostava de começar por dizer que quando eu frequentei os bancos da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, há cerca de 115 anos atrás, ensinaram-me que para se chegar a um diagnóstico tinha de se passar por 3 fases fundamentais. E a primeira era a história clínica, ou seja, o interrogatório, que se dividia em 2 fases. Primeiro, era preciso deixar falar o doente, portanto, ouvir tudo aquilo que ele tinha para dizer, e depois, e era essa habilidade que se ensinava na Faculdade de Medicina, o clínico devia ser capaz de completar as informações que o doente lhe transmitia com uma série de perguntas relevantes para a questão e que lhe permitia aumentar o seu conhecimento e permitia desenvolver e chegar a uma conclusão ou pelo menos a uma ideia precisa ou mais ou menos precisa de qual poderia ser o problema do doente. Depois, a segunda fase era o exame objetivo, ou seja, o doente era examinado, era inspecionado, era palpado, era mexido, às vezes até era medido, e com tudo a correr bem, no final destas 2 fases, o clínico já devia ter uma ideia muito precisa, ou pelo menos razoável, de qual seria o problema do doente. De maneira que, para confirmar ou desconfirmar o diagnóstico clínico, recorria-se então aos chamados exames complementares de diagnóstico. E que quais é que eles eram nessa altura? Pois eram as análises, eram as radiografias, era a ecografia que em muitos aspectos ainda estava a dar os seus primeiros passos e não haveria muito mais. Só que, eu como já várias vezes disse neste programa, o desenvolvimento da ciência médica nas últimas décadas tem sido absolutamente espetacular. De maneira que nós, na década de 70, assistimos ao aparecimento de um aparelho que foi absolutamente revolucionário, ou de um exame que foi absolutamente revolucionário, que foi a TAC. E que foi tão revolucionário que valeu mesmo aos seus inventores um prémio Nobel que lhes foi atribuído em 1979. E já agora, a propósito disto, deixe-me acrescentar de que um dos 2 principais inventores da TAC era de nacionalidade sul-africana, natural de Joanesburgo, que foi a cidade onde eu fiz todo o meu treino ortopédico. Depois, no final dessa mesma década, apareceu a cerejinha em cima do bolo, que foi a ressonância magnética. Nesta altura já nos Estados Unidos. E, digamos, o avanço em termos de imagiologia que a TAC e a ressonância magnética trouxeram, fizeram com que muitas pessoas começassem a pensar que o diagnóstico quase que dispensava ao clínico, ou seja, não era para ser feito pelo médico, mas era para ser feito pelos exames. Ou seja, por outras palavras, os exames que eram complementares de diagnóstico eram passaram quase a ser cruciais. Exames diagnósticos. Exato. Pronto. Ora bem, o que me interessa realmente aqui desenvolver é saber se efetivamente isto é uma linha de pensamento positiva ou se, pelo contrário, nos pode conduzir a erros de consequências bastante sérias. E acerca disso, eu gostaria de começar por desmistificar algumas ideias comuns que as pessoas têm. E uma delas é o seguinte, é que nenhum exame mostra tudo. É muito frequente acontecer-me no consultório, chegar-me lá um doente e dizer: olha, doutor, eu estou muito mal, estou com uma dor terrível no ombro, nem consigo dormir, de maneira que, olha, antes de vir cá já passei pelo meu médico de família e ele já prescreveu uma ressonância, porque eu sei que isso mostra tudo e, portanto, está aqui o exame, faz favor de me dizer o que é que se passa e o que é que vamos fazer a seguir. Ora bem, nenhum exame mostra tudo. Eu, acerca disso, também já tive a ocasião de dizer aqui que a melhor prova de que não há nenhum tratamento alternativo eficaz para a cirurgia do túnel do Carpo é o facto de continuar a haver dezenas anunciados na internet e nos outros meios de comunicação social.
porque no dia em que houver um tratamento verdadeiramente eficaz, todos os outros desaparecem porque naturalmente não são necessários. Necessários, exato. Ora, com os exames complementares é exatamente igual. Se nós temos a ressonância, mas continuamos a ter taques, continuamos a ter ecografias, continuamos a ter cintigrafias, continuamos a ter análises, é porque efetivamente não é suficiente. Ou seja, nenhum exame mostra tudo. No dia em que nós tivermos um exame que mostra tudo, os outros todos desaparecem porque não andam aqui a fazer nada. A outra noção que eu também penso que é relevante chamar a atenção é que também, em princípio, não há nenhum exame que mostre o corpo todo. Eu também não lhe vou dizer que me acontece todas as semanas, ou nem todos os dias, mas acontece-me seguramente todos os meses. Um doente que vem ao meu consultório e diz-me: olha, doutor, eu estou muito mal, eu dói-me tudo, dói-me o braço, dói-me a perna, dói-me o peito, dói-me as costas, peça-me já um exame ao corpo todo porque eu quero saber o que é que se passa comigo. Ora bom, isto infelizmente também não é realista, quer dizer, um exame ao corpo todo não existe, porque quer a ressonância, quer a TAC, quer a ecografia são feitas por secções e, portanto, nós o que temos de fazer é orientar os exames para as secções que pensamos que estão comprometidas. Daí ser tão importante também essa primeira fase com o médico de diálogo e com o paciente para fazer uma triagem e decidir especificamente aquilo que é necessário. Claro, isso era o que eu ia dizer a seguir, e repara que eu, seguindo o meu próprio critério, eu estou, digamos que, a tentar, escalar no sentido da importância dos assuntos. Foi. Porque, repara, o que você disse é extremamente relevante, porque isto é assim, mesmo que houvesse um exame que mostrasse tudo, repare, Fátima, um exame não pode mostrar aquilo que não está lá. Ok? E a que propósito é que isto vem? É que em medicina é extremamente frequente as pessoas queixarem-se de uma parte do corpo e a causa da maleita ser noutra zona completamente diferente. Eu posso lhe dar um exemplo que penso que é mais ou menos familiar à maior parte das pessoas, que é a dor ciática. Eu penso que muito poucas pessoas ainda não ouviram falar, se é que já não tiveram a desgraça de experimentar uma dor ciática. E como muita gente sabe, a dor ciática é uma dor que se prolonga pela perna abaixo, através do trajeto do nervo ciático. A pessoa tem dores muitas vezes insuportáveis, que refere habitualmente à barriga da perna, ao pé, pode inclusive sentir o pé adormecido, de uma maneira muito semelhante àquilo que eu expliquei aqui dos dedos das mãos para o túnel do carpo. E porquê é muito parecido? Porque a causa é exatamente igual, trata-se de uma compressão nervosa, neste caso do nervo ciático. E a verdade é que, embora a pessoa se queixe do pé e da perna, o problema, até prova em contrário, está na coluna lombar. O mais provável é o doente ter uma hérnia discal, como eu, aliás, até trouxe uma imagem que vou pedir à produção para mostrar, de uma hérnia discal que está entre duas vértebras lombares, a L4 e a L5, e que estava a causar uma dor ciática violenta a este doente. Isto quer dizer, portanto, que se o doente se chegasse ao médico a dizer que tem uma dor no pé, e o médico se limitasse a pedir-lhe um exame ao pé, naturalmente que só estávamos a perder tempo e dinheiro e não se ia chegar a conclusão absolutamente nenhuma. Depois, o outro aspecto que ainda me parece mais relevante é o seguinte, é que os aparelhos podem fazer as imagens, mas não são eles que fazem o diagnóstico. Além do mais, há um pormenor que eu acho muito curioso, porque passa despercebido à grande maioria das pessoas. Pelo menos eu nunca tive ninguém que me questionasse acerca desta questão. E que é, quando nós pegamos no CD, que hoje em dia é habitual trazer o exame, e o metemos no computador, se as pessoas repararem com cuidado, eu também trouxe duas imagens que também vou pedir à produção para passar, as pessoas podem verificar que está lá escrito, ou em inglês ou em bom português, esta imagem não é destinada a diagnóstico. O que, diga-se de passagem, é que começa o coração de melancolia, porque se realmente aquelas imagens não são para efeitos de diagnóstico, então servem para quê? Para quê? Ok? Pronto. Mas a verdade é que, como é sabido toda a gente, geralmente o exame tem duas partes. Quer dizer, tem as películas ou o CD com as imagens e depois tem aquele papelinho que é o fundamental, o relatório que é o que vem dentro daquele envelopezinho. Sim. Ora, acontece que esse relatório não é tirado da Bíblia, nem é a máquina que o dá. Quer dizer, esse relatório é feito por um médico devidamente habilitado para o efeito e que é o médico especialista em radiologia, que, sem desprimor para a sua competência, é uma pessoa humana, como eu, como a Fátima, o que quer dizer que ele também tem direito a falhar, da mesma maneira como eu tenho o direito a falhar e a Fátima na sua profissão. Porque realmente infalível só a divina providência. Sim. Portanto, é necessário saber interpretar aquilo que está escrito e ver se corresponde àquilo que se nos afigura como sendo o mais provável.
Até porque, e isto parece-me a parte mais relevante de toda esta situação e que ilustra bem a importância de um bom exame clínico, é que, repare, Fátima, isto ninguém é infelizmente proibido ter 2 ou 3 ou 4 doenças ao mesmo tempo. Quer dizer, você pode, por exemplo, Deus Nosso Senhor a proteja, pode estar, por exemplo, com Covid e estar com uma dor no peito e pensar-se que é do Covid e, afinal de contas, o que acontece é que você está a fazer um infarto de miocárdio. Portanto, isso ilustra bem a importância que tem o exame clínico e nós sermos capazes, ou pelo menos tentar, verificar o maior leque de situações possíveis, no sentido de não deixar passar situações que se podem, efetivamente, mascarar umas às outras. Portanto, isto só para chegar à conclusão, e com isso termino, que realmente ainda não há nenhum exame complementar diagnóstico, por muito avançado e muito completo que seja, que substitua às boas práticas clínicas e a um bom exame clínico. Portanto, os exames continuam a ser complementares de diagnóstico, os exames não são diagnósticos. Portanto, o conselho parte por procurar um profissional. Exatamente. O conselho que quero deixar aos nossos telespectadores é que procurem um bom profissional e não procurem boas máquinas. Porque as máquinas também erram. Até porque as máquinas dependem dos profissionais que trabalham com elas. E elas próprias também erram. E elas próprias. Muito obrigada, doutor. Foi mais um tempo de saúde que aproveitamos para esclarecer mitos, e não são poucos os mitos relacionados com o termo saúde. Há muitas pessoas que têm imensas dúvidas e aproveito também para dizer aos telespectadores lá em casa que qualquer dúvida podem mandar ou para o mail geral@novumcanal.pt ou até mesmo durante o programa escrever e depois podemos também ter a hipótese de trazer algumas dúvidas aqui para o programa e o Dr. Dinis esclarecer. Será um prazer. Muito obrigada, doutor. Foi mais um tempo de saúde aqui no seu Novo Canal. Tenha uma boa noite. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.